Territórios sociais. Territórios sociais. Territórios sociais. Olá, sejam muito bem-vindos ao Territórios Sociais, o podcast que dá visibilidade a projetos e ações que nos inspiram e nos ajuda a reimaginar essa grande aldeia global. Eu sou Robson Santos, publicitário, entusiasta do terceiro setor, que acredita firmemente no empreendedorismo social como agente da transformação. Hoje temos na mesa Alexandre Ferreira, nosso fundador da Capta Marketing Social. Ele é engenheiro, pós-graduado em Engenharia Econômica pela Fundação Dom Cabral e um defensor dos hospitais filantrópicos como solução viável para a saúde pública do país. Lívia Regina, ela é sergipana, comunicóloga, especialista em marketing e produtos digitais e também empreendedor social, entusiasta da inovação e da quebra dos paradigmas. E, claro, nossa convidada Ana Flávia Ferreira, ela é formada em Engenharia Ambiental, empresária, mãe da Helena e da Ana Beatriz e presidente da Associação de Voluntários do Instituto Mário Pena, a VOLMAP. Seja muito bem-vinda, Ana Flávia, e obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, o prazer é todo nosso. Antes de começarmos, convido você que nos assiste a se inscrever no nosso canal, curtir e ativar as notificações. Compartilhar com seus amigos e, principalmente, fazer o seu comentário. Falar de suas experiências com programas sociais, sugestões para enriquecer nossa pauta. Enfim, seja também um voluntário nesse nosso bate-papo de hoje. E eu começo com a nossa convidada, mas antes de falarmos da presidente da VOLMAP, da empresária e da mãe, eu queria saber um pouco mais da Ana Flávia. Quem foi a criança, a filha, a estudante que te levou a ser quem você é? Como foi essa construção? Essa construção, assim, como empresária, como nessa parte de serviço ao outro, também ela vem muito do que eu vivi com os meus pais. É um exemplo que veio de casa, eu cresci com os meus pais, acordando 5 horas da manhã todo domingo, servindo cesta básica no bairro Arão Reis. A gente sempre muito presente na igreja, servindo, seja em Crisma, Perseverança, grupo de jovens. Então, assim, foi uma vida inteira de exemplo, né, com essa bagagem que eu tive em casa, e acaba que os pais sempre impulsionam os filhos de uma forma ou de outra, né? Seja mandando e falando para aí mesmo, ou também seja como exemplo. Então, eu não consigo imaginar, assim, uma Ana Flávia fora disso. Pode ser até que eu não tenha nascido com esse caimento para esse lado, né, social, de serviço ao próximo ou de empresário, mas tudo que eu vivi em casa, meus pais empresários, me levou muito a fazer essa construção. Então, hoje eu me vejo muito assim, e parando para pensar, é muito de tudo aquilo que eu vivi, daquilo que foi constante na minha vida e foi sendo aplicado de uma forma ou de outra dentro daquilo que eu sou hoje, assim. Vem muito disso. Ah, que legal. É um exercício, né? Um exercício desde nova. Quando eu te conheci, você tinha 23 anos, estava saindo da faculdade. Foi. E você, logo com essa idade, assumiu a presidência da VOLMAP. Né? E uma coisa surpreendente para uma pessoa tão jovem na época. Então, uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte, a primeira pergunta: por que você topou o desafio, saindo da faculdade, assumiu uma instituição do peso que é a VOLMAP, e mais do que isso, a gente vê hoje que você conseguiu fazer crescer a VOLMAP. Então, por que te motivou, naquela época, a pegar um desafio tão grande para uma recém-formada na faculdade? O bom também da gente ser nova é que a gente nem imagina que o desafio era tão grande, né? Eu entrei achando que ia ser moleza e não me achava nova. Era muito engraçado, porque eu chegava nos eventos do Mário Pena mesmo, aí tinha aquela cerimônia toda com RP e tudo, que você tinha que sentar na frente. E às vezes eu chegava, eu perguntava: preciso dar meu nome? Aí todo mundo me olhava e falava: não precisa não. E eu ficava assim, mas eu... Tá. Aí eu falava: não, você tem certeza? Porque eu acho que eu tenho que sentar lá na frente. Aí ela: quem é você? Ou ele: quem é você? E eu falava: não, eu sou Ana Flávia, presidente da VOLMAP. A pessoa me olhava, assim. Aí depois eu já fui acostumando, mas no começo era uma coisa que eu ia pedir uma doação. Pra mim era totalmente natural, eu tava me sentindo no meu lugar. Mas realmente, todas as pessoas, assim, que não era uma coisa normal. Quando eu entrei na VOLMAP, eu virei presidente 2 anos depois de começar o voluntariado lá. Era muito senhora, só mulher, e um grupo muito pequeno. Normalmente
provavelmente, assim, vou chutar, mas uns 80% eram aposentados mesmo, e gente mais velha, ou mãe que deixava o filho na escola e ia pra lá, era uma coisa assim só de mulher. E eu cheguei meio jovem, assim, mas eu me sentia naquele lugar. Tanto que a Adriana, a vice-presidente da VOMAP, ela fala: Ana, você é a velha mais nova que eu conheço. E de fato, assim, depois hoje, olhando pra trás, assim, desses 8 anos de mandato, eu olho e falo: nossa, eu acho que eu era velha. Mas com uma carinha de nova, assim. E no começo, realmente, pra mim, eu achava tudo normal, porque eu não tinha consciência do que eu ia pegar pela frente, né? E por que eu topei? Quando o pessoal do Mário Pena me chamou, na minha cabeça era óbvio que não. E a minha resposta primeira foi que, de fato, não. Porque eu acabando de sair da faculdade de engenharia ambiental, entrando para um curso de civil, é a hora da minha carreira. Eu tinha 22 para 23 anos e não fazia sentido. E chegando em casa, quando eu fui conversar com meu pai, eu falei: pai, eles me chamaram e tal para eu assumir a presidência. E acredito que me chamaram também muito por causa desse olhar mais jovem, para conseguir trazer gente mais jovem, ideias novas e tudo. Era um voluntariado com mais gás, com mais braço, né, do que o que a gente estava acostumado a ver. E aí eu falei: pai, me chamaram e tudo. Aí ele: mas e aí? Eu falei: não, na minha cabeça a minha resposta seria não, de qualquer forma, porque era óbvio que eu tinha que tocar minha carreira, tava na hora de eu ver o que eu queria e tudo. E meu pai falou: Flávia, vai ser tão legal pra você. Hoje, eu acho, hoje, assim, na hora eu falei assim: meu pai tá me incentivando, ele sabe que eu gosto dessas coisas de voluntariado, isso é um trem legal e tudo, e vai ser bom pra mim. Essa era a visão que eu tinha antes. Mas hoje, pós aí 8 anos de mandato, eu vejo, assim, por trás desse incentivo do meu pai, uma visão muito de sabedoria, no sentido, primeiro, empresarial, porque eu pegar uma associação deste tamanho, nesse nível, ia, de fato, me ajudar muito a crescer nesse sentido de gestão, de organização, de metodologia e tudo. E que, pra mim, foi muito bom. Hoje, tudo que eu aplico no Unisleep, eu vivi na VOMAP. E eu vivi a VOMAP muito antes da Unisleep. Mas muito mais que isso, que eu vejo que, pra mim, é muito importante, é o quanto a gente amadurece na hora que a gente consegue servir ao outro. Porque o voluntariado, ele... Tem gente que fala: por que todo mundo não é voluntário se é tão legal, se é tão massa, assim, né? Se é uma sensação tão boa. Mas a sensação boa, ela vem de uma satisfação ética e moral. Ela não vem de uma satisfação física, porque é difícil ser voluntário, né? E pra mim, com os 22 anos, era muito mais fácil eu ficar em casa, eu sair com as minhas amigas, né? Sábado, todos os sábados tinha visita, às 7 horas da manhã, apresentava grupo, levava grupo de palhaço. Isso tudo dá trabalho. O ser voluntário, ele dá trabalho. Mas ele traz pra gente um olhar pro outro que ele diminui um pouco da gente, assim. E ele traz um amadurecimento do porquê que a gente tá aqui. Do porquê que estamos juntos, do porquê que viemos, né? E isso é muito bom. E eu vejo que eu cresci muito hoje até na minha casa. Depois que eu virei mãe, a gente se anula, né? Porque hoje você não faz mais as suas coisas, não existe mais o seu tempo. E a VOMAP, ela me deu uma tranquilidade muito grande, até nessa questão de maternidade, de que as coisas não são o que a minha vontade quer, do que a minha zona de conforto define. Então, assim, voltando um pouco da história do meu pai, pra mim foi a melhor escola. Foi assim, foi maravilhoso. E foi um incentivo totalmente sábio pra ele. E seriam, né, teoricamente ele tinha me incentivado a viver um mandato, aí depois acabei emendando 2 e tudo, mas foi muito bom pra mim, assim, e eu entrei nisso sem saber no que eu tava entrando, sabe? É um pouco desesperador hoje, eu olhando pra trás, o tanto que eu era uma menina entrando num negócio grande, não tinha noção que era grande, mas tudo que eu tinha era uma força de vontade, uma vontade de mudar aquilo. Eu olhava aquele bazar e falava: gente, como que a gente consegue vender R$800 mês com esse tanto de roupa, tudo misturado, e isso aqui não tá vendendo direito, e trazia um pouco dessa energia jovem, assim, e queria só mudar. A única coisa que eu queria fazer era mudar, mas eu não tinha noção que eu ia ter que ler contrato, que eu ia trabalhar, assim, liderar gente, que era voluntário de tudo quanto é jeito, cabeça de tudo quanto é tipo, que ia ter que ter muito gás para ação. Então, mas foi muito bom. Foi um crescimento muito importante para mim. A VOMAP, hoje, meus 8 anos de mandato, até quem me deu a notícia de que eu não poderia me reeleger foi o Alexandre, né? Já não era uma opção, porque agora eu não tenho tempo. Mas, assim, é com dor que a gente solta, porque vira um negócio que se aprendeu tanto com aquilo, que você fica: ai, que coisa, né? Que trem, assim, é uma sensação até estranha eu largar a presidência agora.
Muito legal. Legal demais. A gente vai falar mais para frente, né, da sua entrada e do seu desempenho, que é exemplar. Mas o mais bacana disso tudo não é só o fato de você ter entrado tão nova, né, mas o quanto você fez essa instituição crescer, né? Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Com certeza. Ana, eu me identifico demais com a sua história, porque minha primeira história com voluntariado começou na igreja e depois esse voluntariado me formou para as experiências de voluntariado que eu tive posteriormente, como empreendedora social também, e foram esses voluntariados que me formaram para a profissional que eu sou hoje, sem dúvidas, e o perfil de liderança que eu exerço. Sempre que alguém me fala, eu sinto que a sua liderança tem uma empatia a mais, que tem um quê de diferença porque você se importa. Eu sinto que veio dessa história com o voluntariado e a gente sabe que a maior dificuldade realmente é esse equilíbrio que você falou. A gente sente que a gente é, quem sabe, até mais velha do que a gente realmente é. E a gente quer fazer mais. A gente diz, como eu faço mais? Mas esse fazer mais implica em abdicar do tempo, em abdicar de outras coisas, em inúmeros sacrifícios. E aí você precisa equilibrar atualmente sua vida como empresária, como voluntária, como mãe e até como Ana, né? Ana nos seus papéis em relações sociais e com você mesma. Como é que você faz atualmente para equilibrar essa dinâmica? Assim, eu não faço, né? Não é equilibrada, assim, eu estaria de fato mentindo se eu falasse que é equilibrada, porque é são muitas áreas, muitas coisas, assim, e o que acontece? Quando eu tinha só a Volmap, né, e logo depois da Volmap veio a I Wanna Sleep, e eu acho que posso até falar, né, que eu sou empresária, eu trabalho no ramo de sono e relaxamento, com lojas no varejo, e eu tinha mais facilidade quando era a Volmap com a I Wanna Sleep, porque loja, você tem essa facilidade do varejo de que loja é de segunda a segunda, de 10 às 10, então assim, eu sempre consegui ir numa reunião na Volmap à tarde, estar presente na Volmap, porque aí eu conseguia ficar em loja até mais tarde. Eu sempre gostei de trabalhar muito, de ficar fora de casa. Ficar em casa sempre foi angustiante, né, pra mim. Mas quando as meninas chegaram, e que isso de fato virou uma prioridade na minha vida, que hoje, né, o Rafael, meu marido, e as meninas são a minha prioridade, foi complicando um pouco. E, de fato, eu não equilibro. Mas, assim, eu vivi um momento muito complicado, porque eu não equilibrava nem fisicamente, eu era sempre exausta e estourada, explosiva, porque eu ficava muito cansada. Sei bem. Uma pessoa muito voltada a resultado, então não consegue fazer as coisas mais ou menos, então tudo me incomodava. Sim. Minha noite era sempre pensando. E eu, como empresária do sono, assim, era um anti-marketing meu, eu não dormia. E eu, de fato, não dormia. E aí eu tinha essa parte física muito esgotada e a parte emocional esgotadérrima, porque eu me sentia muito pouco para as minhas filhas, eu me sentia muito pouco como líder na empresa, muito pouco como líder na Volmap, apesar de estar, né, com muitas coisas ali. E assim, aí com terapia, com ajuda, com o marido que fala, calma, vai dar tudo certo, com a mãe que vem, assume as filhas um pouquinho, te ajuda, você vai ajustando, as meninas vão crescendo, vai ajudando, aí eu arrumo outra filha, aí confunde tudo de novo. Eu fui equilibrando emocionalmente, pensa, tá tudo certo. A parte física, a gente vai sempre esgotada, aí tira um dia, faz uma viagem, sai com as meninas e tudo, e vai ajustando. Mas assim, o emocional, por um bom tempo, ele me desgastou bastante. A ponto de eu trabalhar com sono e, de fato, não conseguir dormir. Mas hoje em dia, assim, eu já tenho essa parte emocional bem tranquila. Consigo me ajustar melhor dentro da minha rotina, eu tenho mais prazo, consigo delegar umas coisas a mais, outras não. Mas a parte física, eu estou sempre esgotada. É um trem assim que você fala, não é possível, mas é muito bom. Porque o ser mãe é muito bom, o ser empresária eu amo. Eu amo. Quando eu tive filho, eu tinha dificuldade de ficar em casa. Na pandemia, eu falava, Rafa, eu não consigo mais ficar em casa. Eu pegava meu carro, a loja não podia abrir, eu ia trabalhar de dentro da loja. Eu nunca gostei de ficar muito em casa, assim. Então, o trabalhar pra mim é um prazer enorme, assim, na Bia, na minha segunda filha. Com 3 dias pós-cesárea, eu já queria estar na loja.
e estava na loja, e não era assim, estou por sacrifício, estou porque quero, estou porque me faz bem, estou porque, inclusive, eu sou uma mãe melhor se eu sou uma empresária, porque estar só em casa me desgasta. Então, assim, a gente vai contornando, mas equilibrar a gente não equilibra. Eu agradeço por compartilhar assim, sua vulnerabilidade e agora eu sou ainda mais fã dessa história. É legal, e a sua resposta, de alguma forma, ela já caminha para responder essa nova pergunta, que você é presidente de uma associação que traz recursos financeiros, principalmente, para um dos hospitais mais importantes do país, que é o Instituto Mário Pena, e um desafio enorme, né? Assim, trabalhar com uma instituição que apoia uma outra instituição filantrópica que tem dificuldades severas de recursos, não é fácil. E quais são esses principais desafios assim, ao longo desses 8 anos que você teve à frente, que você está ainda à frente da Volmap? Essa pergunta ela é muito boa, porque quando eu entrei na Volmap, eu tinha certeza que o meu maior desafio seria conseguir dinheiro. E, de fato, quando a gente entra para dentro da gestão, né, essa empresa do terceiro setor, primeiro que ela conta com a verba, que é um negócio que você tem que ter uma administração ali muito boa, você responde por aquilo, né, muito diferente da sua empresa, que você responde, mas tá tudo certo, é seu. E você trabalha com voluntários, que são pessoas que dedicam o seu tempo, não é igual ao funcionário da empresa, que recebe por isso. Ele recebe de outras formas, ele cresce, ele amadurece e tudo. Mas as minhas maiores dificuldades, assim, muito não, obviamente, porque eu acho que o que todo mundo pensa é a conseguir o recurso, porque isso daí a gente traça estratégia, chama capta, a gente vai resolvendo assim e consegue, mas é de fato a aplicação do recurso. Eu posso citar aqui algumas coisas, situações bobas assim que aconteceram, mas por exemplo, quando a gente ia doar uma peruca, a vontade é doar a peruca para todo mundo que precisa, mas para você conseguir doar perucas para todo mundo que precisa, você tem que ter um cuidado muito grande, você tem que ter um processo muito grande. E foi quando a minha chave na Volmap, ela deu uma virada de que a Volmap, ela não podia ser só emoção. A Volmap tinha que ser, de fato, uma instituição com instrução de trabalho. E quando eu trouxe isso para dentro da Volmap, parecia que a Volmap tinha virado uma empresa, que tinha perdido a parte humanitária e tudo. E não é, né? Mas na verdade é porque até pra você doar uma peruca, você tem que ter um processo. Chegou uma época que peruca hoje é um bem caro, né? O cabelo e tudo, é tudo muito caro. Então chegou uma época que a gente falou, acho que nós estamos doando peruca aqui sem entender o que tá acontecendo. Tem gente que tá pedindo peruca e não tá precisando, ou às vezes faz uma quimioterapia, toma um remédio que o cabelo não cai, mas quer a peruca. E aí a gente teve que falar, olha, a gente só vai doar peruca agora pra quando o cabelo estiver caindo. É dolorido demais pra quem tá virar pra um paciente que tá em tratamento de câncer e falar, eu só posso te dar uma peruca quando seu cabelo começar a cair. Mas como que você tem um controle? E às vezes você tem lá um número X de peruca, você acaba doando pra uma pessoa que não precisa e a pessoa que precisa não fica sem. Igual a gente tinha muito paciente que não tinha como ir embora pra casa. Minha vontade era pegar lá R$30, R$40, R$50 e entregar para esse paciente para casa, mas você não consegue fazer isso. Então, a gente tem muita facilidade de ver a demanda, mas essa operacionalização, essa instrução de como que essa demanda vai funcionar e como, de fato, ela vai atender exatamente quem precisa, ela é muito difícil de acontecer esse processo. Então, assim, às vezes tinham demandas que a gente ficava doido para abraçar, mas eu não consigo, senão acho que eu vou perder a mão aqui, vou perder o controle. E é um negócio que você não pode perder o controle. Ele tem que funcionar e ele tem que atingir o número máximo de pessoas. Então é um pouco dolorido, assim, dentro dessa parte do terceiro setor, você não conseguir atingir tudo aquilo que você quer, por ser difícil essa parte processual. E uma coisa que a gente tem muita dificuldade também é do voluntário entender que o voluntariado não é quando você quer, é o compromisso que você faz. E muita gente, a gente via todo mundo, né, a maior parte das pessoas que entravam na Volmap sempre entravam por um propósito, seja perdeu alguém, no caso da Volmap com câncer, ou uma pessoa que estava em depressão e o médico indicava fazer
um trabalho social, ou uma pessoa que ia lá por gratidão, ou estava com tempo livre, precisando e tal, uma distração. E só que o continuar, o propósito é só o primeiro passo para você poder entrar. O continuar, ele exige muita constância e sai muito da zona de conforto. Então, assim, a gente tinha muita dificuldade de manter as escalas funcionando. Era sempre a gente, no começo, então, que tinha que... Então, uma das coisas que a gente fez na VOMAP, que foi muito legal, que a gente fez uma universidade do voluntariado. Então, o voluntário, ele entrava, ele passava por um processo, ele fazia uma prova, ele assinava ciência de que o dia dele lá, a gente contava com ele, e que não era dia de marcar dentista, não era dia de marcar um café, que aquilo ali era um compromisso, e que de fato era um trabalho não remunerado, um trabalho mesmo, um serviço ao próximo, que caso ele não fosse, ia impactar de certa forma dentro do voluntariado. Então, assim, essas duas eram as partes mais difíceis. A aplicação do recurso, né, e a construção do processo para que isso de fato aconteça de uma maneira correta, e o manter a frequência do voluntário, o voluntário começar e de fato continuar, ele ser motivado. Isso, para mim, eram as maiores dificuldades. Muito legal. Só para a nossa audiência entender melhor, a VOMAP, ela é a associação que apoia o Instituto Mário Pena, que é o principal hospital oncológico de Minas. Então, essa história das perucas é porque as pacientes em tratamento sempre precisam das perucas. Então, só para deixar isso claro para a audiência, que nem todo mundo conhece, a gente é muito familiarizado, mas esse programa a gente certamente vai estar no Brasil todo. Então, para quem não conhece, o Mário Pena é o principal hospital de tratamento do câncer de Minas Gerais. Ana Flávia, dando continuidade ao tema de gestão, né? Sim. Nós na CAPTA pregamos que o terceiro setor ele tem que ser gerido de uma forma profissional. Sim. É um negócio como outro qualquer. Então, a organização social ela tem que virar a chave desse negócio de ficar com pires na mão a vida inteira. Isso. E passar a ter uma gestão mais profissionalizada, focada em resultado, porque quanto melhor o resultado da organização social, mais fácil vai ser, maior vai ser a abrangência da atuação social dela. E a sua trajetória na VOMAP, nesses 2 mandatos, que estão, né, o segundo terminando agora, a gente que acompanha há tanto tempo, deu para ver que a VOMAP saiu de uma situação, assim, eu não diria pires na mão, mas uma situação mais tímida em relação à gestão e à atuação, né? E a importância que a VOMAP tem para os pacientes do Mário Pena, é um negócio impressionante, não é só dinheiro, mas principalmente a atenção, o contato, o voluntário com aquele paciente que está passando por uma situação tão difícil. A gente vê muito dentro do hospital, dos hospitais como São Mário Pena, pacientes sozinhos, não tem nem nenhum parente, que não tem tempo, não tem proximidade física de conseguir acompanhar, e a VOMAP cumpre esse papel, né? Então, o desafio de ter feito que a VOMAP, de transformar a VOMAP numa organização realmente de gestão profissional, de olho nos números, de olho nos objetivos financeiros e administrativos e os processos todos, como você citou o caso da peruca, né? Uma coisa que remete a uma gestão meio dura. Mas, ao mesmo tempo, manter a pegada humanitária, a pegada do cuidado com o outro. Então, como é que é esse desafio? Assim, a minha pergunta vai muito no sentido também de... Eu sei que várias outras organizações do terceiro setor vão assistir o nosso podcast. É meio uma recomendação, um conselho de quem viveu, né, a experiência e vive. Sim, sim. O objetivo principal da VOMAP sempre foi o cuidado ao outro, né? Então, mas desde quando eu consegui colocar na minha cabeça que se eu não trabalhasse essa parte de indicadores, de números e etc., eu não ia conseguir fazer trabalhos perenes, eu ia estar sempre apagando incêndio e pagando conta dentro da VOMAP, e que o nosso objetivo era atingir o máximo de pessoas possíveis, a gente precisou se estruturar. E ela, de fato, precisou virar uma empresa, mas uma empresa que tem como objetivo
objetivo servir ao outro. E que isso nunca saiu de pauta. Isso o fato dela ter virado empresa foi exatamente pra gente servir mais e mais ao outro. As ações da Volmap, 90% das ações, elas são ações perenes. Os lanches que a gente entrega aos pacientes que estão em trânsito dentro do Instituto Mário Pena, que são os pacientes de quimioterapia, né, radioterapia, pronto atendimento, há 10 anos a gente entrega esse lanche. E esse lanche está cada dia melhor. Tem de ovo da Copenhague até bolinho da Balduco, água de coco, picolé. É super legal, assim. Os pacientes amam e é uma forma, assim, maravilhosa de dar um acolhimento e tirar um pouco também, o que a Volmap sempre trouxe, o olho da doença, né? Então, um paciente que passa o dia inteiro fazendo uma quimioterapia, onde que ele vai olhar? Ele vai olhar ou pro acesso ou pra frente com outras pessoas ali. Então, assim, a Volmap, né, o carinho da gente estar lá sempre, passando, ser ouvido, ser apoio, trazer um lanchinho. A gente já fez muita coisa artesanal, né, atividade com os pacientes. É exatamente também pra ser esse acalento, esse suporte pro paciente. E a gente só consegue ser isso e em uma escala cada vez maior se a gente trabalha dessa forma, sabendo quanto que a gente vai ter que pagar daqui 1 mês, daqui 3 meses, daqui 1 ano, o que a gente pode abraçar mais e o que a gente não pode abraçar mais. E naquela gestão mais tímida, era praticamente impossível, porque aí você ia assumir uma conta e ia correr atrás para buscar o dinheiro. Hoje não, a gente tem um faturamento e a gente vai abraçando os projetos de acordo com aquilo que a gente consegue. E vai fazendo essas análises, vai correndo atrás de novas formas, né, de conseguir o dinheiro e tudo. E fez a Volmap ficar muito mais saudável no sentido de conseguir fazer mais coisas mesmo, a gente tem a gente abraça um coral que chama Coral de Pacientes Laringectomizados, né, que são pacientes que tiveram câncer de laringe e faringe, perdem a situação da fala, então a gente doa uma prótese a cada 6 meses para esses pacientes, para eles voltarem a falar. Então tinha paciente que não tinha 20 anos que não falava, então 20 anos sem falar, a Volmap dá uma prótese. Quem é a Volmap para nunca mais dar essa prótese? Porque imagina, esse paciente, uma prótese custa R$5.000, R$4.000, hoje já não sei mais ou menos quanto custa, mas na época, quando a gente começou o projeto, era isso. Então, a cada 6 meses, a gente dá para esse paciente a prótese e mais ou menos esse valor dobrado aí, pelos insumos, pelo tudo que ele tem para lavar, para poder funcionar, para a pessoa que vai fazer a reabilitação da voz dele. Então, assim, a gente assume esse projeto, sim, mas dá certeza de que a gente vai aguentar assumir ele por um longo tempo, porque como que você dá a oportunidade de uma pessoa voltar a falar e depois tira? E depois não dá mais a prótese? Então tem que ser muito bem ajustado, tem que funcionar como empresa, mas assim, é tão lindo. Eu falo que o Mário Pena, eu comecei no voluntariado lá, eu ia toda sexta-feira. Eu trabalhava de segunda a sexta, meio-dia, e depois, sexta-feira, 2 horas da tarde, eu ia pro Mário Pena, foi como eu comecei meu trabalho voluntário lá. E eu falava, gente, eu reclamei a semana inteira. Eu cheguei aqui, tanto de gente doente, tumor assim, tumor assado, saindo, aquela situação. E você olha pra pessoa, sabe aquele lugar de muito amor, que a pessoa é feliz? E eu falava que eu tô reclamando. Então, assim, esse fato da gente viver dentro de um contexto também muito vulnerável, ele não deixa sair o olhar da humanidade. E ele te lembra o tempo inteiro do porquê que você tá ali. E do pra que você tá ali e como que você pode fazer mais e vai te trazendo situações. Então, assim, a Volmap, ela de fato por muito tempo eu tinha um receio de falar que a Volmap tinha virado uma empresa, porque era um preconceito a associação virar de fato uma empresa. Mas graças a Deus que ela virou, ela me dá uma sensação muito tranquila de que as coisas funcionam, de que tudo que a gente fornece a gente vai continuar fornecendo, de que a gente só tem para poder crescer, que andar para trás não é um caminho mais. Ter, por exemplo, instruções de trabalho, quando a gente aplicou, eu falava, gente, é tão simples assim, e as pessoas falavam, nossa, mas não tem nada a ver, porque você tá pondo regra e tudo. Mas é libertador a pessoa assinar um negócio e saber que ela tá entrando dentro do ambiente hospitalar, que ela não pode ir de sapato aberto, que isso é por uma segurança dela, por uma segurança do paciente, uma coisa que teoricamente era óbvia, mas o fato de que o negócio tem que ser muito fofo, muito humano, muito emocional e tudo, não pode fazer, a pessoa tá aqui pra se doar. E eu falava, nossa, mas é libertador até pra ela saber essas regras. E depois que eu fui acostumando com isso, eu falei, que bom que a Volmap é assim. Até o nosso bazar, a gente tinha um bazar externo
que antes ele era na mão, assim, tudo muito manual, separava a roupa daqui. No último bazar já era assim, por dia a gente tem que conseguir 3.000 peças, no final são 100.000 peças, a gente vai vender 500 mil reais, era tudo computadorizado. No final do bazar a gente tira um relatório e falou, ó, vendemos tantas calças de 5 reais, tantas calças de 20 reais, tantas blusas de 3. Pro outro bazar a gente fala, gente, nós temos que investir em quê? Roupa de homem a gente conseguiu 5 mil, sobrou 200, roupa de mulher a gente conseguiu 30 mil, sobrou 10 mil, então pro próximo bazar, e assim a gente consegue fazer um bazar que vendia 5 mil, vender 100, 200, e antes da pandemia a gente fez um bazar de 3 dias que vendeu 500 mil, então assim, só que é libertador você ter a análise desses números, pra você conseguir desenvolver, e pra você conseguir abrir o seu leque daquilo que você pode fazer. Mas é legal isso, né? A gente tá lembrando assim, mas... É o que a gente defende dentro da CAPA, né? Essa qualidade de gestão. Não é porque é terceiro setor que tem que ser gerido de qualquer jeito. Tem que ter qualidade de gestão. E ter as contas pagas melhora o sorriso no rosto. Nossa! Né? E você consegue dar um próximo passo, né? Com certeza. E a qualidade do serviço que você está prestando depende dessa análise numérica, né? Há quem diga que a matemática é a linguagem que a gente tem para falar com Deus também. É verdade. E eu acredito, total. Ana, atualmente vocês têm na VOMAP 600 voluntários? A gente tem cadastrados por aí. Só que hoje em dia, numa pós-pandemia, deu uma baixa bem grande assim, desse voluntário. Como o Mário Pena ele também virou referência de tratamento de Covid, as voluntárias precisaram se afastar do hospital por mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Então, assim, a gente teve uma quebra desses voluntários que vinham assíduos, motivados e tal. É como se fosse uma empresa mesmo. Sim. A dificuldade de motivar, de colocar, de engajamento, de tudo funcionar. E você engaja, tá tudo lindo, maravilhoso. O que acontece? Pandemia, igual na empresa. Você treina uma gerente e tal, tá tudo certo, a loja tá vendendo, o que acontece? A gerente sai, muda e tem que treinar outro, mas é isso aí. Total. E aí a gente tinha 600, hoje, atuantes, assim, no dia a dia, a gente tem mais ou menos uns 80, 90. 80, 90. O máximo, eu não vou contar os eventos que eu fiz porque foram pontuais, né? Uma gestão de meses, mas por mais de 1 ano, diga-se de passagem, eu geri 12 voluntários e já era... já era muito difícil engajar, justamente colocar a visão de meta. A gente está fazendo isso aqui porque a gente tem esse porquê claro. Como você faz nesse dia a dia para engajar enquanto liderança, ou as pessoas que são lideranças atualmente dentro da VOMAP, como elas engajam essas pessoas e como você enxerga também o engajamento muito superior, muito provavelmente feminino, né? Nesse tipo de voluntariado. De um tempo para cá, o número de voluntários masculinos aumentou demais, né? De 0 graças a Deus, para uns 10% aí da VOMAP já é um valor significativo. Tanto que aquele dia a gente estava conversando, talvez da importância da gente mudar o nome da VOMAP, ele é Voluntariás do Mário Pena, né? E hoje a gente tem vários voluntários, então a gente traz aí um pouco de que o voluntário ele não é feminino, né? Não é... Ele é de fato para todo mundo e é legal que tenha essa partilha ali entre homem e mulher dentro do campo do voluntariado, porque é uma troca muito legal. Mas essa questão de engajamento, pós-pandemia, nós estamos retomando agora. Mas a gente faz muito isso, assim, por treinamentos, com metas. Gente, alcançar a meta é bom demais. A gente foi vendendo um bazar, na hora que batia lá a meta, era desesperador, todo mundo pulava, dava uma vontade, assim, de sair gritando. Porque tudo é um desafio. Então, assim, você conseguir envolver cada vez mais o voluntário dentro da função dele, né? Como, a meta é dele também, não é uma meta da VOMAP ou da Ana Flávia ou da vice, de todo mundo ali. Então a gente fazia muito evento, muito bazar, e as coisas iam acontecendo, isso daí vai dando uma sensação muito boa. Então as pessoas vão vendo, vai aumentando o serviço, vai vendo que a gente tinha um cafezinho que era um pãozinho, que não era nem um pãozinho de sal, e hoje é um bolinho baldu com água de coco. O paciente escolhe, serve igual a aeromoça, tem tudo lá. Ele fala, eu quero suco de uva, eu quero suco de morango, eu quero biscoito de sal, eu quero biscoito doce, quero biscoito recheado, e as meninas lá todas arrumadinhas. Então o voluntário, ele ver esse crescimento também é muito bom. Então aí ele vai engajando cada vez mais. O nosso bazar fixo, ele trabalha com metas diárias, com meta semanal, que é a mesma coisa lá na loja, né? Pra gente, não adianta eu
virar para uma vendedora só e falar assim, você tem que vender R$10. Eu tenho que acompanhar mês a mês, dia a dia. Ela tem que chegar na loja, tem que saber o tanto que ela tem que vender hoje, amanhã, quanto que ela precisa para a meta, se ela vender, quanto que ela vai ganhar e tudo. Só que o voluntário não é remunerado, né? Em termos de salário, mas ele é uma remuneração emocionalmente mesmo, e de moralmente. resultado, assim, eu vejo o quanto a Volmap me ajudou na I Wanna Sleep nessa questão, porque a gente sai da visão do dinheiro, a gente entra na visão do resultado. E eu fico olhando o quanto, né? O dinheiro é sempre uma consequência, mas o resultado bem feito, ele traz as pessoas mais tranquilas, as pessoas mais estáveis, uma empresa mais redonda, é uma empresa com lucro, com faturamento, com tudo, joia, mas ele envolve todo um resto, né? Só a última linha do lucro, ela é uma coisa muito vaga. Na hora que você olha, eu quero atingir tal resultado, eu abro muito leque para várias outras áreas começarem a funcionar. Então, assim, e a Volmap me trouxe muito isso, porque você precisa engajar sem ter essa remuneração. E a pessoa tem que estar lá, tem que sair da zona de conforto dela. Por quê? Porque exatamente pelo serviço ao outro, por essa maturidade, por esse crescimento que dá, é uma tranquilidade, assim, que a gente tem, tipo paz, mesmo, depois que a gente faz o serviço voluntário. É muito bom para a pessoa. Entender os nossos porquês e os porquês do outro não tem preço, né? Essa sensação de dignidade. Eu acho que é isso que sustenta as pessoas. E você acompanha, né? Você está no dia a dia lidando com os pacientes, com os familiares, né? O câncer é uma doença que ela adoece a família, né? E além dessa dificuldade que a própria doença já impõe, tem a dificuldade financeira, né? A gente vê os pacientes que saem de muito longe, do norte de Minas, de lugares muito distantes, muitas vezes sem condição de transporte. Então, é um sofrimento absurdo, né? Profundo. E como que isso, na sua vida, Ana, como isso impacta na sua percepção sobre a sua vida, sobre a sua relação com a sua família, com a empresa, com seus funcionários? Como é que é isso? A gente traz pra gente uma realidade muito fora da bolha que a gente vive, né? Hoje, a gente com saúde, a gente com família, a gente podendo comprar aquilo que a gente quer e tudo. É uma realidade que tá tudo certo. Tá tudo muito tranquilo. Na hora que a gente começa a enxergar essas outras realidades, essas situações de mais vulnerabilidade, a gente começa a agradecer mais. A gente começa a ser menos chato, menos implicante, menos reclamão. A gente consegue, assim, trazer isso pra dentro da nossa casa. E era impressionante também como que a gente vai e a gente volta também em um segundo. Porque eu lembrava que eu ia sexta-feira, eu chegava lá e falava, gente, o que eu reclamei a semana inteira? Segunda-feira ela tava eu reclamando de novo. Porque o ser humano é isso. Só que tudo é uma constância e é igual eu falo lá com as meninas da minha loja. Qualquer coisa que eu mudo, se vocês não colocarem na rotina, nunca vai virar uma constância. E a Volmap, ela é muito isso. Eu ia toda sexta-feira, toda segunda-feira eu voltava reclamando. Mas aí eu ia de novo. Aí eu falava, gente, o que eu tô reclamando de novo? Então, você vai trazendo uma consciência até aquilo ali virar uma rotina. E é muito bom isso, né? Não você ter esse olhar para a vulnerabilidade do outro, mas você ter a oportunidade de bem, conseguir enxergar o quanto a gente é chato, o quanto a gente é reclamão, o quanto a gente é mimizento, o quanto a gente cria problema que não existe. Então, assim, muitas vezes eu falo, o que eu tô reclamando disso? Nossa, eu entrava num leito, aquele cheiro, aquela coisa, aquela situação, aí você falava assim, gente, o que eu tô reclamando? Meu quarto é quente. Meu quarto é quente? Eu falava, nossa. Coisas tão simples, né? Eu tive uma experiência com a Volmap, essa experiência me tocou muito, que apesar de o Mário Pena não atender crianças, a Volmap apoia crianças que estão em tratamento em Belo Horizonte. E tinha um garotinho que ele vinha fazer tratamento, ele era do norte de Minas, e aí ele não tinha TV em casa, não tinha DVD, essas coisas para joguinhos e tal. E aí a pessoa me pediu para mobilizar esse recurso. E quando eu fui levar, tinha que colocar tudo dentro de um Fiat Uno, que já não cabia mais nada, e o garotinho ia daqui a Montes Claros, nesse Fiat Uno apertado para fazer esse tratamento. Era uma coisa assim, e eu com a filha nova.
A gente fica muito impactado. Muito impactado. Mas é uma forma, né, com um olhar assim, mais de sabedoria, da gente conseguir trazer um crescimento nosso de que não dá pra ser chato do jeito que a gente... Exatamente. Eu tive uma situação assim também, teve um paciente que eu nem era presidente ainda, ele escutava ópera. Lá não era, como é que é? Enfermaria, né? Não é quarto, é enfermaria, que é que fica todo mundo, muita gente, mais gente junto, assim. E aí ele sempre ficava escutando ópera o tempo inteiro e tal. Minha avó amava ópera. E a gente era muito ouvido, a gente era muito palavra ali na hora que a gente tava junto com o paciente, e eu sempre precisava arrumar um assunto pra eu puxar um assunto, assim. E minha avó amava ópera, e eu fui conversar com ele e tudo. Falei, nossa, minha avó ama ópera, o que você tá escutando? Minha avó gosta de Rachmaninoff, sei lá o que e tudo. E aí, conversando, e ficamos super, super amigos, super próximos e tudo. E no dia que ele foi embora, ele não tinha pra onde ir. Ele era de Goiânia. O Mário Pena é referência. A gente via gente assim, você falava, de onde que é isso? Que eu não sei onde é. Ah, não, divisa com Bahia, tarará, e tal. Ele era de Goiânia e tudo. Ele falou, eu não tenho pra onde ir, meu pai faleceu. Isso e aquilo. Falei, vamos lá pro meu sítio, bora lá. E ele morou lá no meu sítio 1 ano, 2 anos. Eu falei, pai, eu acho que eu tô doida. Pensa. Ele chamava Glácio, a esposa dele vivia e tal. Morou lá no sítio. Era uma época que a gente não ia tanto lá pro sítio e tudo. Meu pai levou, a gente tinha uma caminhonete, ele pôs tudo que ele tinha dentro da caminhonete. Na mesma noite a gente levou ele pra lá e tudo. E aí, há 2 semanas atrás, ele me mandou uma foto dele, os meninos grandes, tudo. Eu falei, gente, que delícia. E hoje ele já tá lá, tá super bem, recuperou. E eu falava, que legal. É uma coisa assim, são experiências que a gente vive e que eu nem lembrava que eu tinha feito isso. Nem lembrava. E ele me mandou a foto, não é uma coisa que a gente... Eu falei, nossa, que legal, que oportunidade, né? A gente com o sítio parado e tal. E a lembrança que ele tem, a gratidão que ele tem até hoje, o tanto que a gente pode, de fato, ajudar o outro. E a gente não faz. Muitas vezes, assim, a gente poderia fazer muito mais. E eu mesma digo isso. Tanto que dá para fazer o tempo inteiro. Dando continuidade aí nessa linha da experiência, né? Com o voluntariado, com a gestão de uma organização como a VOMAP, a gente sabe que, né, a organização do terceiro setor, você está sempre tentando buscar mais recursos, você falou isso aqui algumas vezes, para poder equilibrar aquilo ali. Mas tem o outro lado, que é o outro lado de quem pode dar o recurso. Né? A gente nota nos últimos anos uma nova onda aqui, ou talvez uma onda inédita aqui no Brasil, e as empresas estão cada vez mais se interessando, estão cada vez mais interessadas em apoiar causas sociais, né? E você, além de ser gestora da VOMAP, você tem a sua empresa, a One Sleep, que seja, né, é uma empresa conhecida no estado de Minas Gerais todo, tem uma rede de lojas importante. Então, eu queria que você te perguntar, né, te pedir para falar um pouco sobre viver a experiência no voluntariado, o que você traz de bom na gestão da sua empresa, que você já comentou alguma coisa, mas também o que uma empresa pode fazer mais para apoiar o terceiro setor, né? As pessoas sempre preocupam com lei de incentivo, tem, não tem, mas nem todas as empresas podem apoiar projeto de lei de incentivo, quando o regime fiscal, mas há outras formas de apoiar, né? Como é que você vê isso do lado da empresa, você que participa dos dois lados, né? Você tem uma empresa e está lá na VOMAP, na ação em prol das pessoas que precisam. Depois que a gente se insere dentro desse contexto, parece que o nosso olhar ele muda para o quanto eu posso juntar as pontas, né? E dentro da empresa eu tenho fluxo de clientes, eu tenho meus funcionários, eu tenho os colaboradores, e aí, dentro da One Sleep, e eu tenho um marido também que é muito filantropo, ele é... E dentro da One Sleep, ele é a cabeça, eu sou as execuções de tudo que acontece lá. E ele sempre teve, ele criou uma outra ONG também, e ele sempre teve a vontade de colocar dentro da One Sleep algum projeto que de fato juntasse aquele cliente que tá lá, que às vezes não tem tempo, que é uma pessoa que trabalha o dia inteiro, mas foi lá comprar um colchão e tem um PlayStation sobrando
em casa e quer ajudar de alguma forma, mas não tem tempo. Então ele falou, gente, com certeza, até pelas pessoas que a gente convive, a gente vê, são pessoas que querem ajudar, mas talvez não tenham oportunidade, não sabe como, não sabe onde. E esse negócio de ajudar também com dinheiro é uma coisa muito... É o mais fácil. É o mais fácil, mas é um pouco vago, porque você não sabe pra onde vai, você não sabe o que vai fazer e tudo. E aí a gente falou, vamos juntar essas pontas. A gente tem oportunidade, a gente tem loja em shopping, os fluxos são altos e tudo. E aí ele criou o I Wanna Dream, que é um projeto que a gente tem, é um painel dentro da loja, que a gente tem uma pessoa que ela capta os sonhos, coloca lá no painel, então, e ela fica normalmente do lado da mesa de negociação com o cliente. Então o cliente ele tá lá tomando um chazinho, uma aguinha, então ele olha pro lado, tem assim que a pessoa, a criança X ou a pessoa X nunca viu o mar, tem um sonho da vida de conhecer o mar. E ela fala, não, quanto que é essa passagem, o que eu tenho que fazer e tudo. E a gente junta as pontas e realiza os sonhos. Uma criança que, meu sonho é ter um PlayStation. E aí a gente colocou isso de sonho exatamente tudo a ver com dormir. Então o projeto é I Wanna Dream e ele faz parte de uma realização de sonhos que junta quem pode realizar com a pessoa que deseja realizar. E é muito legal. E uma das coisas que, assim, depois que esse projeto foi implantado, que a gente viu, gente, o tanto de colaborador, de funcionário que, assim, se engaja mais ainda na empresa e, de fato, ele não veio como um marketing social, mas ele vira um marketing social. Isso é legal, né? Inclusive dentro da empresa, porque a pessoa fala assim, nossa, que legal, gente, olha lá, ela tipo rolou igual a TT, que trabalhava lá no Mário Pena, era uma funcionária de, sei lá, de uns 30, 40 anos de Mário Pena, e ela nunca tinha conhecido o mar. Eu falei, TT, vou colar lá no quadro do I Wanna Dream pra você, que precisa ir conhecer o mar. E a gente levou ela pro Rio de Janeiro, eu fiz um bate e volta. Que lindo. Saímos daqui de 5 horas da manhã, fomos pro Rio. Na hora que ela olhou o mar, ela não tirou nem a roupa dela, ela saiu correndo, ela entrou de sapato, ela começou a rolar. E aí eu comecei a chorar, porque eu falei, gente, é muito simples. É muito simples. A gente vê o mar o tempo inteiro. E eu até me emociono de lembrar, porque foi uma cena que na hora que ela olhou, ela saiu correndo, ela entrou de roupa e ela rolava na areia. E ela rolava, a onda vinha, ela afogava, mas ela tava lá no mar. E assim, e eu falava, nossa, e é muito simples. Foi assim, a gente juntar 3 pessoas dando R$100 e zerou, assim, o sonho da vida dele. Ela fala até hoje, deve ter uns 5, 6 anos que a gente fez isso. E é muito legal. Mas aí, em cima da fala do seu comentário, Ana Flávia, a gente vê que as empresas que estão se envolvendo com causas sociais, dentro do relacionamento que dá capa com várias empresas aí, essa questão da RH é importantíssima. A motivação que as pessoas, né, a equipe de uma empresa passa a ter quando a empresa abraça algum tipo de ação de impacto social, é um negócio que salta aos olhos, né? Então, isso a gente tem retorno de gestores de RH, de empresas grandes, de RH grande, 10, 20 mil pessoas, que diminui o absenteísmo, aumenta a motivação da pessoa no trabalho, porque sabe que aquilo está ajudando o bom desempenho, vai ajudar a empresa a manter o apoio e a participação direta de muita gente que trabalha numa empresa em querer participar diretamente de projeto. Então, é muito legal ver isso. A gente vê que traz muito valor, né? E o valor no sentido real da palavra ali, de que os colaboradores, eles passam a valorizar ainda mais a empresa. De admirar a liderança, a liderança. E é uma coisa que vai acontecer naturalmente. O quanto é mais fácil você fazer isso naturalmente do que você ter que dar vários treinamentos ali, de fato, estar engajando e correndo atrás do colaborador e fazendo com que as coisas funcionem, né? É muito melhor quando é uma coisa leve, é uma coisa que vem, acontece e tá todo mundo junto. Eu sempre falo lá na empresa que é um jogo legal, é um ganha-ganha lá, que tá todo mundo assim, se eu ganho, você também ganha, porque tem hora que a gente pensa, a empresa tá só voltada ao lucro, e quando os colaboradores veem você tirando parte do lucro da empresa para poder investir nesse tipo de ação, coisa que você poderia estar colocando no bolso naturalmente, eles falam uau, e é um uau tão natural, e que eles mesmos se engajam, que eles mesmos trazem o tempo deles, correm atrás de soluções para poder melhorar aquilo. Não, e é bom demais. Faz uma diferença. E tem o lado externo, quer dizer, hoje cada vez mais o consumidor, ainda mais quando a empresa é B2C, né, quer dizer, vende produto direto ao consumidor,
o consumidor, de uma forma geral, está percebendo isso muito mais, né? Sim. A gente acompanha pesquisas no setor aí, pesquisa nacional e até internacional, que mostra que, numa faixa semelhante de preço, o consumidor está optando entre um produto A e B, de ir naquele que ele sabe que a empresa apoia alguma causa de impacto. Então, gera, né, o envolvimento da empresa gera conteúdo para ela jogar isso no seu marketing, na sua publicidade, de forma que, bom, eu estou aqui, minha missão é dar lucro, é produzir um produto de alta qualidade, mas também eu estou apoiando causas de impacto social que estão ajudando as pessoas de uma forma geral. Então é muito legal ver isso. O ganha-ganha transcende a empresa, né? Assim, o consumidor ganha, o planeta ganha, a sociedade, de modo geral, todo mundo ganha. E trazendo até para um pouco da linguagem de hoje, ele traz engajamento, né? Isso. E como? Eu acho que hoje é comum mesmo para empresários e consumidores que a empresa ela cumpre um papel maior quando ela vai para o mercado, né? Vai além do lucro realmente. Ana, lá no Instagram da Velmap, a gente vê uma série de ações, eventos, o bazar, como você bem disse, principalmente a doação de perucas, a gente vê bastante lá acompanhando vocês. E eu quero saber como funcionam atualmente os programas de voluntariado de vocês, quais ações vocês estão realizando nesse momento, se a gente tem voluntariados pontuais, por exemplo, porque às vezes tem uma pessoa que quer ajudar, para você que não conhece ainda a Velmap, a Ana vai contextualizar um pouco as ações. Bom. Mas ela não pode realmente de forma contínua. Ela precisa ser um voluntariado, quem sabe, num evento, um voluntariado mais pontual. Como ela pode fazer? Outro dia mesmo, deve ter umas 3 semanas, foram umas meninas do bazar e falaram: olha, a gente não tem tempo tudo, mas a gente trabalha com digital. Posso criar uns conteúdos pro seu Instagram? Massa e demais. super legal. Não. Porque é a maneira como ela consegue, Exato. né? E a gente tem voluntários fixos semanalmente, a gente tem voluntários que a gente chama de voluntários externos, que são voluntários que atuam na captação de recursos, no bazar externo. Aí, os fixos, a gente tem o voluntário que trabalha na venda das roupas, na organização das roupas, na triagem, na precificação. A gente tem um voluntário que prepara o lanche, a gente tem um voluntário que enche os vidrinhos de shampoo, de condicionador, porque a gente faz toda a parte de doação da parte de higiene pessoal nos leitos. Então, às vezes, o paciente ele chega, ele vem fazer um exame, mas ele tem que ficar internado, então ele não tem chinelo, ele não tem cueca, calcinha, não tem lenço. A fralda, às vezes, é um paciente que precisa de uma quantidade maior que a que o SUS dá. Então, a gente vai dar, assim, de um a tudo nos leitos. Shampoo, condicionador, pente. E aí tem o voluntário que vai, que separa, que organiza, que entrega. Tem o voluntário que vai só fazer as compras. É o setor de compras, né, da Velmap. Tem o voluntário que vai e ajuda a organizar as contas, que organiza bazar, que carrega caixa. Tá vendo a importância também do homem dentro disso? Tô brincando, não é isso. Só no gente pesado. Então, a gente tem muito tipo de vontade. Tem o pessoal do coral, né? Tem o pessoal do coral. Que coral é genial. Ajuda. É lindo o coral. Eles cantam. Pessoas que há muito tempo, muitos anos não falavam, voltam a cantar, né? Fazem um coral e dão uma apresentação de uma reabilitação, de uma força de vontade de tudo voltar a ser como antes do câncer. Então, é um exemplo, o coral é muito legal isso. Tem também a parte de perucas, que a gente catalogou as perucas num tablet. Então, às vezes, é muito legal isso de peruca, porque eu pensava assim, como que você era e tudo. Depois, eu tinha cabelo preto. Aí, a pessoa sai de lá com, tipo, um cabelo... Era curto e preto, sai de lá com ruivo e longo. Que legal. Que é uma oportunidade que ela tem de mudar. E ela era também. E a gente aí... as perucas são catalogadas, aí ela escolhe, vai experimentando. Antes de colocar a peruca, a gente passa uma maquiagem, faz um contorno de sobrancelha. Aí tem o voluntário que faz isso. Maquiagem. A gente tem uma voluntária, ela é uma maquiadora, mas hoje ela até me mandou mensagem ontem falando que esse mês ela já entregou 600 garrafinhas de água. Ela dá importância da pessoa se hidratar. Então ela faz uma campanha, ela sozinha, acho que inclusive com a Bodytech, para recolher garrafinhas de água, e ela leva para os pacientes que estão na quimioterapia e incentiva a tomar água. Então tem voluntário de tudo quanto é jeito, a gente ajuda de fato como pode. Tem espaço para todo mundo. Você sabe. Tem espaço. Legal demais. Ana, em cada episódio a gente separa uma frase, uma reflexão para a gente pensar
a respeito. E nós separamos uma frase do Dom Helder Câmara, que é um querido, foi um querido, e que teve uma vida longeva. Ele veio, apareceu com 92, se não me engano. E ele dizia o seguinte: o segredo de ser jovem é ter uma causa a que dedicar a vida. Pelo jeito, você vai ficar com essa carinha até os 300 anos. Quem me dera. Mas, não. E você, no início do programa, você falou que era uma velha, né, quando você assumiu. A velha mais jovem. A velha mais jovem. Então, se a tendência é ficar cada dia mais nova... A gente... Essa frase é super legal porque, de fato, né, não é o que a gente é por fora, né, não é o externo. Eu acho que é por isso que eles me chamam de velha. É o que, de fato, a gente constrói dentro. O quanto a gente se torna mais maduro, o quanto a gente se torna mais forte. E dentro dessa frase sua, acho que eu também posso trazer aqui uma outra frase com um conceito até um pouco de fé, mas sem misturar muito, de que vem para nós o suportai-vos uns aos outros, mas não no sentido de aturar uns aos outros, mas no sentido de ser suporte, seja com o nosso corpo, com a nossa cabeça, com os nossos ouvidos, com o nosso coração. E o quanto isso não só nos deixa mais jovens, mas nos deixa mais fortes, menos mimizentos, mais tranquilos, mais leves, mais de acordo assim, com tudo que aquilo que a gente veio para de fato fazer aqui nessa terra. Mas é isso. Que legal. Bom, vamos caminhando para o nosso final. Novamente, eu quero convidar você que curte conteúdos como esse, que se inscreva no nosso canal, acione o sininho, nós precisamos disso. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e vamos fazer essas histórias inspiradoras chegarem a maior número de pessoas. E agora, hora do Merchan Social, naquele espaço para os nossos convidados falarem um pouco sobre seus projetos, as formas de apoiar, os melhores contatos, as redes sociais. Então, Ana, o microfone é todo seu. Obrigada. O Instagram da Volmap é @volmap, né? Lá tem todas as nossas atividades. A gente tem um bazar fixo localizado dentro do Hospital Luxemburgo. Então, a gente precisa sempre de voluntários, tanto para trabalhar no bazar, seja na parte da manhã ou na parte da tarde. De caixa, a triagem, a organização do bazar. Nessa parte de redes sociais, perucas, no contato direto com o paciente, seja para poder servir o lanche, seja para fazer o lanche, para entregar a parte de higiene pessoal. Tem muito lugar, tá faltando muita frente na Volmap. A gente viu que num pós-pandemia, assim, deu uma desanimada na galera e a gente tá precisando retomar com isso. E convidar a todos aí a fazer parte do nosso voluntariado, tá? Junto da Volmap e crescer junto com a gente. Que maravilha. Perfeito. As considerações finais, Lívia, Alexandre, fica à vontade. Eu quero agradecer, né, a Ana Flávia, que a gente já conhece já há muitos anos, e parabenizar pela qualidade do trabalho, da dedicação a uma causa tão importante, que é o paciente carente que tem câncer. Como disse o Robson, o câncer vira uma doença da família, ainda mais quando a família não tem recurso. E não tem recurso nenhum. A gente vê, encontra com pessoas, não tem recurso para nada. E a Volmap chega para apoiar aqueles que estão dentro do Mário Pena, né? E isso é possível porque tem gente no comando como Ana Flávia. Então, tem que dar parabéns e agradecer a sua presença aqui, o depoimento no nosso podcast tão enriquecedor. Eu que agradeço. Quero agradecer de novo o convite de estar aqui no Territórios Sociais. Para mim é sempre um privilégio, sempre saio outra das conversas. Conhecia pouco, o pouco que eu conhecia era mais sobre uma liderança jovem, feminina, pegou voluntariado nas costas e foi, e isso para mim já era suficiente, porque eu acredito que quando uma mulher jovem entra na liderança, a sociedade movimenta estruturas. Então, isso para mim já era muito significativo e agora a admiração maior ainda. Então, muito obrigada por compartilhar sua história com a gente. E obrigada a quem assistiu até aqui. Beijos. Mãe, como sempre. Sempre importante. Sem dúvida. Mãe, pai, mãe, nossa, pai, gente, marido.
É isso aí. A diretoria inteira da Volmap, elas são parceironas também. Eu não poderia nunca deixar de agradecê-las. É tudo que a gente propõe, elas fazem, elas topam, são super incentivadoras, são mão, braço, perna, são super astral e, assim, tornam esse ambiente ainda mais gostoso. Então, muito obrigada, meninas. E é isso aí. Chegamos ao final de mais um Territórios Sociais e eu convido você novamente a curtir esses conteúdos, a compartilhar com seus amigos e vamos juntos transformar esse nosso planeta. Forte abraço. Territórios Sociais. Territórios Sociais. Territórios Sociais.